Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. Um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber. Muito obrigado, sou grato por isso, viu? Outro sim, acenda o canal, o irmãozinho7969. Você está nessa cena no YouTube, vai aparecer embaixo no seu celular à direita uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela e vai abrir uma maior em cima, escrito irmãozinho. Você clica em cima e abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um cristão, viu? Seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, onde que ele está e o que ele pode fazer por mim, por você e por toda a humanidade. Este é o meu propósito, tá? Outro sim, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, os versículos que eu estou fazendo, os vídeos, aqueles que estiver em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender, tá? Esse é meu propósito aqui, viu? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o Criador do universo. Tudo que existe foi Jesus que criou, tá? Foi o Pai que criou para o Filho, mas é uma só pessoa. O Espírito Santo, o Filho e o Pai é um só. Não tem três pessoas, não. É um só, tá? Então, este é Ele. Tudo que existe, Ele que criou. Nós somos criaturas exclusivamente para o Senhor Jesus. Somos criatura dele. Para quê? Para carregar o Espírito Santo dele, tá? Quando ele voltou, que eu já li já a segunda vez para Israel, ele derramou o seu espírito em toda a carne. Está escrito lá no profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 28. Você pode ler e conferir, tá? Está derramado o espírito dele ali, que é para todos nós, tá? Para você perder o espírito, você precisa blasfemar muito contra o Espírito Santo, tá? Porque contra ele não tem salvação, viu? Contra o Espírito Santo de Deus não tem salvação. Então você precisa tomar cuidado, viu? Porque ali é sem chance. Não tem salvação de espécie nenhuma. Então é só para você saber quem é Jesus e por que que ele fez isso, por que que nós somos criatura dele, já falei agora, nós vivemos, ele vive dentro de nós, tá? Nosso espírito, o espírito que vive em nós é dele, do Senhor Jesus. Então ele vive dentro de nós. O que é que ele pode fazer por mim, por você, por toda a humanidade? Tudo que nós imaginar. Só que nós precisamos estar no caminho certo. Se você está no caminho certo, você tem espírito. E você está no caminho errado, você está usando a tua própria carne, tá? Que é o livre-arbítrio. Ou você está na carne ou está no espírito. Isso é o livre-arbítrio. Então, Jesus não obriga ninguém a seguir ele, de espécie nenhuma, tá? Não tem esse negócio que vem aqui para você aceitar Jesus, não. É, é, é nós que aceita Jesus. Não é ele que aceita nós, não. Não é assim que funciona, conforme estamos dito, tá? Então, é só para você ter ideia. Aí, é aquele ditado, você está fazendo a coisa certa, você está no espírito. Está fazendo coisa errada, você está na carne. Se é na carne, você não tem nada que você possa fazer para pedir para o Senhor Jesus para ele fazer para você. Agora, você está no espírito está fazendo as coisas corretas, tá? Tudo que você pediu, o Senhor vai te ajudar. Ele vai atender aquele pedido que você fez, viu? Tudo. Agora, se você estiver no lugar errado, você pode fazer o seguinte, clamar ao Senhor para tirar você dali. Aí, tirando você de lá, você agradece, vem para o lugar certo, aí você pode fazer o pedido para o Senhor Jesus, que ele vai te atender também, tá? Este é o que ele pode fazer por todos nós. Agora, o pecado, nós temos que tomar cuidado, porque o seu corpo é santo, o Espírito Santo vive em você. É a sua vida, a minha vida, a vida de todo ser humano, é esse Espírito, tá? Ele está dentro de nós. E se você está indo para uma prostituição, você está levando o Espírito para um lugar onde ele não quer ir. E se você está fazendo isso na ignorância, será perdoado. Mas se você estiver fazendo isso aí por blasfêmia, então se fizer isso aí, Deus, Jesus, o Espírito Santo não lhe perdoa. Então está escrito lá no livro de Marcos 3, 28 e 29 e no livro de Mateus 12, 31, 32.
que não tem perdão esses pecados, quem pecar contra o Espírito Santo. Então você tem que tomar todo cuidado, que é melhor você voltar para o caminho certo, trabalhar honestamente, do que perder a sua salvação. Viu, meu irmãozinho? Então isso aí é quem é Jesus e tudo que ele pode fazer por mim, por você, por todo mundo, todos nós, tá? Isso aí é só para que você tenha ideia quem ele é. Nós já falamos agora. Olha aqui o pecado gravíssimo, vamos falar dele agora. Fuja da prostituição, é o que está escrito no nosso texto aqui. Está em 1 Coríntios, o capítulo é o 6 e o verso é o 18, que diz assim: fuja da prostituição. Por quê? Porque outros pecados que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, né? Aqui está dizendo que peca contra o seu próprio corpo. Como assim? O seu corpo é santo. O Espírito Santo está em você. Se você está indo para a prostituição, você está pecando contra o Espírito Santo, que é o seu corpo, é o Espírito Santo que está falando aqui, tá? Pecando contra o seu próprio corpo. É o Espírito Santo que está em você. Então é nisso aqui que eu creio que o apóstolo Paulo que falou isso aqui, ele está falando aqui, você está pecando contra o seu próprio corpo. Por quê? Você está levando o pecado e levando o seu corpo que é santo, que o Espírito Santo está em você. Então é por isso que está pecando contra o seu próprio corpo. Este é o pecado que eu andei falando agora no vídeo passado. Todos os vídeos eu estou falando a mesma coisa sobre esse assunto, sobre esse pecado. A prostituição é o maior pecado na parte